Nosso folclore é também território, é mata e floresta, de todas as cores. Mas primeiro o cinza do concreto e o preto do asfalto invadiram nossas terras, destruíram nosso solo e subsolo. Depois, zeros e uns invadiram nossa imaginação, ocuparam nossas mentes com IAs, e assim, desalojades de terras e de corpos, nós, entidades folclóricas, só tivemos uma opção: o anarquismo fantástico. Na filosofia se faz muito experimentos de pensamento, ou seja, você pesquisa muito as dimensões generativas, lógicas da linguagem no final das contas. Só que eu, insatisfeito com essa situação, ficava perguntando as dimensões exatamente da sensibilidade, né? Ou seja, quando na filosofia a gente faz experimentos de sensibilidade. Nessa pergunta, comecei a questionar exatamente se existe inteligência natural. E aí, esse processo de se perguntar se existe mesmo inteligência natural, por exatamente brincar com essa relação entre a sensibilidade, né? E é uma brincadeira bem irônica mesmo, para a gente imaginar uma coisa muito simples. Não somos o centro do universo. A nossa inteligência não é lá essas coisas para a gente simular uma coisa mais que ela, né? Então eu fui pesquisando mais nessa dimensão do que se faz a inteligência mesmo a partir de experimentos de sensibilidade. Nesse rolê todo, como eu venho do punk, do anarquismo e tal, a gente tem uma disposição muito expressiva em relação ao cru, né, ao indigesto, e nesse sentido a relação de arte e tecnologia, para mim, ela veio muito a partir da ideia de gambiarra. Só que na pesquisa da gambiarra, a gente fica sempre naquela situação de sempre segunda ordem, né? Ou seja, os lixos e o excesso do capitalismo, a gente tem que dar alguma resposta a isso. Quem produz esse lixo, né, o capital e assim por diante, não está nem aí. Aí a gente tem que se virar. A gente tem que fazer nossas casas de garrafa PET. A gente tem que se virar com isso. Mas aí, numa relação irônica com isso, eu comecei a pesquisar o que eu chamei de tecnologia popular de ponta. Ou seja, o que a galera mesmo propõe em termos de tecnologia e que não é essa coisa da reciclagem desse lixo, né? Nesse rolê todo, eu achei no meio das pesquisas a questão do folclore uma dimensão mais interessante no sentido da gente encontrar um espaço para resguardar a nossa imaginação. Quando a gente vou virar vegano, tudo que você vai ingerir, você tem as preocupações de onde veio, se tem origem animal e assim por diante. Por que a gente não tem essa mesma relação com a imaginação? Vamos assistir Netflix, HBO e assim por diante. E aí a gente começa a ver que a própria imaginação, ela passa por um processo colonial, de invasão, de ocupação, que a gente não percebe. E aí eu comecei a pesquisar o folclore para ver se eu achava alguma situação que ali fosse exatamente um espaço de resistência, porque o folclore ele não responde a nenhuma religiosidade, ele não responde a nenhum poder central, ele só responde a fala e a troca entre as pessoas. E aí eu achei que o folclore seria o lugar dessa resistência. Nessa brincadeira toda, disseram que eu sou artista transmídia, porque eu uso várias mídias para compor o mesmo universo ficcional, que eu chamei de anarquismo fantástico. Então, desde então, eu vou aproveitando tudo que vai aparecendo para eu fazer a dimensão de realização desse anarquismo fantástico. O que eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês ouvirem, é um áudiozinho, que a ideia foi que eu escrevi microcontos e aí pedi para amigos e amigas lerem esses microcontos. E aí eu fazia uma sonoplastia mínima e a ideia era que o audiozine
eles circulassem via WhatsApp. Ou seja, as coisas que as pessoas têm na mão. Eu escolhi agora para passar esses nanocontos, né, desse audiozine, porque tem tudo a ver com as imagens que eu estou expondo aqui. Como eu venho do fanzine, o fanzine ele basicamente copia, recorta, remonta, cola e assim por diante. Então eu já venho fazendo essa coisa há muito tempo, e aí a IA ela me torna mais uma ferramenta de recortar, copiar, colar e assim por diante. Eu venho fazendo esses experimentos. Esse experimento aqui, ele foi uma coisa, conversando, o Juliano me convidou, né? Ele mostrou as fotos que ele fez com IA, e aí me convidou assim, você tem alguma coisa parecida? Eu falei, cara, uma vez eu fiz uma brincadeira que era, depois eu chamei de fotojornalismo fantástico, e foi tentar via prompt fazer imagens fechadas com personagens do folclore brasileiro em um contexto de manifestação. Aí eu brinquei com a roupinha punk, aquela coisa toda. Então os personagens que estão ali é o Capelobo, que o Capelobo ele é uma versão do lobisomem, que é um mito que tem aqui no Centro-Oeste. Ao invés de ser lobo, ele é um tamanduá. Então é um homem que se transforma no tamanduá. A primeira imagem. A segunda imagem é a Cuca. Só que a versão não do Monteiro Lobato, né, e nem da Rede Globo, que é o jacaré. Mas a Cuca, que é aquela mariposa, aquela bruxa, né? Que ela é o equivalente ao Morfeu. E aí aquela segunda imagem. Depois, a terceira imagem e a quinta, elas são basicamente o que se chama de saci. O Saci Pererê é aquela imagem do negrinho que tem a perna, o gorro vermelho e tal. Mas na verdade, saci são corujas. Então você tem ali a Matinda Pereira, né, a versão masculina e a versão feminina. E ali a quarta imagem é simplesmente o boto, né, o boto cor-de-rosa. E lá nessas imagens, por que eu usei a IA ali? A ideia era simular a brincadeira do fotojornalismo fantástico. Seria essa coisa de brincar com a IA para ela fazer algum tipo de resposta a um experimento de sensibilidade. Né, que seria assim, como é que seria a gente visualizar fotografia de uma coisa que não existe, mas dentro de uma narrativa que a gente pensa que vai fazer existir. Então a imagem está ali, as fotos, e aí eu vou botar aqui uns continhos, que é essa brincadeira que a alta tecnologia popular é de contação de história, é cordel, é todas essas situações que a gente não precisa de estar dando respostas à reciclagem do lixo, do capital e assim por diante. Amante da heresia.